Vamos tomar um café para nos acalmar. O Vasco pagou pelos seus próprios erros. Não digo salto alto, mas a escalação foi errada e o Vasco teve uns minutos de apagão que custaram caro e o Vasco perdeu para o Santos 4-1. Vamos analisar essa partida após a vinheta. Salve, galera do Vasco! É um vídeo que a gente não gostaria de fazer, queríamos estar alegre, mas o Vasco, de 3 derrotas, 3 derrotas, 3, tá vendo como que o Vasco, como fala, nos deixa tão tempo que a gente começa a cometer erros no ar. Depois de 3 vitórias seguidas, o Vasco acabou perdeu essa sequência ao perder para o Santos por 4-1 na Vila Belmiro. O Marcos Paulo fez 2 gols, o Ricou e o Stoldo fizeram os 4 gols do Santos, e o Vigente fez o gol do Vasco. Uma partida que o Vasco iniciou bem, estava inclusive melhor que o Santos, mais posse de bola, faltava ser mais efetivo. Até que o Dronco, é engraçado, eu não gosto mais de teoria da conspiração, mas a gente acaba não deixando de lembrar que o Santos veio aqui no Rio de Janeiro pressionar a CBF. E o Dronco, que tem um histórico de erros contra o Vasco, sempre prejudicando o Vasco, viu um pênalti no Marcos, do Puma em cima do Marcos Paulo, que ele, de frente para o lance, não viu o pênalti. E o VAR viu. O futebol é esporte de contato. Eu acho que eles queriam que o Puma encostasse no Marcos Paulo. Foi um lance normal que deu pênalti. E o Léo Jardim pulou atrasado naquela cobrança, mas se bem que o Marcos Paulo bateu bem no canto. Se ele vai no tempo certo, não teria achado mesmo a bola. Mas ali foi um erro do VAR. O VAR é uma coisa que veio para melhorar, para encobrir erros da arbitragem. Mas tem hora que ela é ao contrário. Às vezes ela vem para melhorar, ela piora. Foi o lance desse pênalti que colocou ali, naquele momento, estava fazendo uma injustiça no placar. E o Santos começou a ter um pouco mais de confiança, até que aos 31 do primeiro tempo, 31, 29, um chute em cima do Gabriel Peck, rolou um contra-ataque, e o Peck rolou para o Vigente empatar a partida, e parece que o Vasco ganharia aquela autoconfiança das últimas partidas, esperaria o Santos errar para dar o bote, mas o que a equipe, nos minutos finais, se desligou. Numa cobrança de escanteio na primeira trave, o Vigente, que é um cara que tem como lance aéreo, com um dos pontos fortes, perdeu na cabeça para o Dodô, que cabeceou para a segunda trave, e deixaram o Ricão sozinho, ninguém acompanhou, que ele marcou o segundo gol. O Vasco sentiu esse gol e nisso se desligou da partida, e no momento de atenção, mal saiu a bola. O Santos fez o terceiro gol. Sair no primeiro tempo, perdendo de 3-1, até ali,
antes de tomar esses 2 gols relâmpago, o Vasco estava até melhor na partida. Era uma injusta, o futebol não tem justiça, mas vamos colocar entre aspas. E o Ramon Dias trocou seus homens de marcação, principalmente seu primeiro volante, que é o Zé Gabriel. Foi por tudo ou nada. Aí botou o Payet e botou não lembro agora que entrou com o Payet no lugar do Marlon Gomes. O Sebastião Ferreira. Vamos falar sobre o Sebastião Ferreira já. E foi por tudo ou nada. Ele deve ter pensado, ou reajo, chego ao empate, até viro, ou tomo mais hoje. Foi o que aconteceu. Nesse tudo ou nada, estruturou a marcação no Vasco. E o Sebastião Ferreira, num lance que, sim, ao meu ver, o Stoldo provocou, pisando na bola nos 2 pés, mas é do futebol. O Sebastião Ferreira, em vez de tentar tomar a bola, o venezuelano foi para a agressão, briga generalizada, e o Medel já é um cara descontrolado. Ver jogos dele pela seleção chilena, já chamou o Messi para porrada, já chamou o Cavani, agora o gremista Suárez para porrada. Então o cara é descontrolado, e no meio dessa briga, se bem que eu não vi o Medel agredindo ninguém, mas daquilo, eu acho que até pela fama que o Medel tem, ele foi expulso, assim como o Lucas do Santos. E os dois que iniciaram, é engraçado que os dois que iniciaram a confusão, o Stoldo e o Sebastião Ferreira, tomaram amarelo, mas aquilo ali aí acabou de... O Vasco perdeu totalmente seu poder de marcação. Como você pode ver, mesmo o 4º gol do Santos, que foi uma bola perdida no campo de ataque que ninguém voltou para recompor. E para vocês verem que o Stoldo estava atrás do cara que deu, nem lembro que mais, que é o cara do Santos que deu passe, veio atrás da marcação e ninguém sem ser incomodado, e ele fez o 4º gol. Bom, ao meu ver, com os erros iniciais foram já na escalação, que eu acho que muitos estavam falando durante a semana do Payet começar no banco por causa do problema físico dele. Eu acho ao contrário, ainda mais num campo pequeno como a Vila Belmiro, era para ter invertido, mantido a escalação que vinha jogando, né, e tinha vencido os últimos 3 jogos, com exceção do Rossi, que não veio para o Rio de Janeiro, e não saiu do Rio de Janeiro, quer dizer, e até porque o Marlon Gomes, que entrou no lugar do Payet, não foi aquele cara que ajudou muito na recomposição. E aí, quando o Santos contratava, sempre chegava com perigo. Bom, eu acho que o Vasco contou muito com a crise santista, pagou pelo preço. E hoje, podemos dizer que sim, o Vasco perdeu para si. Não se trata de arrogância, muito pelo contrário, talvez tenha... a formação, a preparação para o jogo tenha sido deles lá, meio de salto, um pouquinho de salto alto, mas eu acho que perceberam que eles não têm um elenco ainda para
mudar peças, manter aquele padrão. O Vasco jogou, né, contra o Fluminense, jogando nos erros do tricolor carioca, não, com a irmão, deu certo. Jogou nos erros do Curitiba, deu certo. E jogando fora de casa, tentou propor jogo, pagou pelo preço. Agora, sim, contra o São Paulo, é um adversário que é o atual campeão do Brasil, da Copa do Brasil, ganhou há 2 semanas atrás a Copa do Brasil, semana do Flamengo, e terá que voltar aquele esquema justamente contra o Fluminense, jogar nos erros do adversário, porque o Vasco, com essa derrota, é o primeiro time fora da zona. Ou seja, se vencesse, poderia estar perto da zona sul-americana, mas como perdeu, tem que voltar o alerta. E a primeira derrota, se não me engano, do Ramon Dias, desde quando chegou ao Vasco, a primeira do Paredes, quando chegou ao Vasco, se não me engano, a do Vigete também. Mas é preciso agora, todos percebam que ainda o Vasco não tem um elenco para propor vários modelos de jogo. Aquele jogo que propôs contra o Fluminense, para este time desse ano, é o único que se encaixa. Mas, por outro lado, o Vasco perdeu um jogo que poderia perder, por assim dizer, que não voltou para a zona. E agora tem jogos importantes dentro de casa, uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, que aí sim o Vasco terá que valer o apoio do seu torcedor. A torcida do Vasco, eu acho que nem precisa falar que vai esgotar os ingressos, né, no jogo contra o São Paulo, no jogo contra o Fortaleza, vai dividir meio a meio, vai esgotar em poucas horas do Clássico, também contra o Flamengo, e também vai lotar no jogo contra o Internacional, essa sequência que o Vasco terá jogos no Rio de Janeiro e outubro. Aí sim o Vasco terá que pontuar para, pelo menos, mantiver longe da zona de abaixamento. Agora, não pode errar. Hoje o Vasco pagou pelos seus próprios erros. Né? E tiveram atuações também, algumas atuações individuais que custaram caro. O Léo, que nas últimas partidas estava impecável ao lado do Medel. Hoje, nessa partida, quase que teve um gol. O Pinto, que sempre foi fraco na marcação, mas tinha como ponto forte os cruzamentos, também não acertou cruzamentos hoje. Enfim, foi um jogo que deu tudo errado para o Gigante da Colina. E espero que o Vasco das partidas contra o Fluminense, contra o Curitiba, retorne já no sábado contra o São Paulo. Já uma situação que preocupa, que o Medel, que é um cara que corrigiu o sistema defensivo do Vasco, está fora, foi expulso. Tudo por causa de um descontrolado, que é o Sebastião Ferreira. Engraçado que o Sebastião Ferreira não está fora. E eu vi também na internet, durante as narrações digitadas, que muita gente culpando no Léo Jardim, só que nenhum dos gols que o Vasco sofreu hoje foram fora deles.
Eu sei que a gente tem curiosidade, inclusive eu, de ver o Ivan no gol, mas na partida de hoje não teve nenhum gol que possa dizer que foi vacilo do goleiro vascaíno. Não era um final de domingo que a gente gostaria de ter, mas que sirva pelo menos de aprendizado para o Ramon Dias, para o Herminiano e para a própria equipe, que apesar da sequência positiva que vinha vindo, não pode subestimar adversário nenhum. E, aliás, quando fala de subestimar, veio uma provocação antes da bola rolar, lá da Vila Belmiro, que como fala, o alto-falante chegou lá da Vila e falou: agora vai entrar, quando o Vasco entra, um time que mais conhece a Série B. Eu não sei se o time caiu na pilha, mas aquilo deveria ter sido um lance inverso, teria que servir de motivação para a equipe. Não deixou o Santos jogar, mas infelizmente caíram na pilha. Então é isso, galera. Nesse sábado é outra final, por assim dizer, contra o São Paulo. Terça sim, jogando na nossa casa, diante da nossa torcida. Os 3 pontos não podem sair, não deixar de sair São Januário, para mantiver além longe da zona de rebaixamento. Também, quem sabe, já começar essa sequência positiva em jogos em casa. Agora, deu mais de puxar. Aliás, o Vasco esse ano, um detalhe, não venceu nem empatou Santos, né? Perdeu aqui, 1-0, e agora foi 4-1 lá. O Vasco não vence o Santos na Vila Belmiro desde 2017, daquela vitória de virada, né, na primeira passagem do Zé Ricardo pelo comando da equipe, com 2-1, com o gol do Nenê de falta. Eu pensei até que essa escrita fosse acabar esse ano, mas infelizmente o time pecou demais. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir a coletiva do Ramon Dias lá em Santos. Até mais.